Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos no Hebraico Bíblico. Vamos examinar o Shevá, uma vez que existe na forma simples e composta. Vejamos o primeiro exemplo do Shevá simples, que é sonoro. Isto porque, vamos ver daqui a pouquinho, que existe o emprego do Shevá, porém sem som, ou seja, mudo. A primeira palavra que nós temos aqui é Bereshit. Bereshit no princípio ou no começo. Observe que o bet ele está em destaque da cor vermelha e abaixo os dois pontinhos, porque o Shevá é aquela representação gráfica por dois pontos, colocado sempre embaixo da consoante. E como está no início da palavra, vai ter um som de E, Bereshit. A próxima palavra, nós temos aqui Ve'et, Ve'et, que traduzindo aqui fica uma conjunção e. Observe que temos o vase, que é a consoante, e embaixo os dois pontinhos. E por que pronuncia um som de E? V com E, V. Porque está no começo da palavra. Agora nós temos um caso um pouquinho diferente, mas ainda assim está no começo da palavra ou da sílaba. Por causa de quê? Vamos por parte. Aqui nós temos esse ha, que é um artigo. Ele é sempre junto e misturado, ele acompanha, está apegado à palavra. Desta forma, esse ha aqui não é o início da sílaba em si, é um artigo. Então, começa aqui em destaque vermelho. O iod, que é o Y, é justamente ao início da sílaba ou do termo específico. A gente fala aqui tudo junto na pronúncia, porém, ha, e agora a gente vai pronunciar ha, i, e, ta. Como é que a gente vai agora, já que você distinguiu, como é que a gente vai pronunciar esta palavra? Hayatá, ha, iatá, hayatá. Ou seja, você faz o som desse E, porque aqui é uma junção, é um artigo, mas na verdade a palavra ou a sílaba começa justamente aqui, ó, embaixo do iod. Ha, iatá, hayatá, era. Está justamente no texto de Gênesis. Vimos então Bereshit, Ve'et, que tem aqui como uma conjunção e no caso agora Hayatá, lembrando que aqui há uma exceção, porque inicia aqui e não dentro desse artigo. É que nem o termo nome. Nome é Shem. Shem. Como o artigo que define Ha, você fala Hashem. E quando você pronuncia Hashem, você está se referindo ao nome, mas é sempre junto. Hashem. Agora, se estiver sozinho, você vai ler Shem, nome. E aqui você vai ter, então, essa distinção. Dito isto, a gente pode avançar um pouquinho mais. Vamos analisar o Shevá mudo. Isso mesmo, Shevá mudo. Ou seja, observe que aqui começa com Aleph, tem um patá, que é o som de A. Aqui é um Fê, porque tem um som de F, e o Shevá está justamente embaixo dessa consoante que está em destaque vermelho. E como é que a gente vai pronunciar? Aqui nós temos um Q, um som de Q de queijo, com um I, e aqui um Dalet. A gente vai pronunciar pausadamente para que você venha entender. A, fi,
Afkid. Afkid. Afkid é, no caso, eu visitarei, que vai fazer uma visitação, eu visitarei. Afkid. Note que, como ele está, o Shevá está no meio da palavra, a palavra já começou com a consoante muda, que pega o som emprestado desse tracinho, que é o patá, que é o A, mas já está no meio, e neste caso específico não pronuncia, é, digamos assim, o, o Shevá. Aí você fala afkid, afkid. Não é afekid, af, af. Afkid, no caso aqui, como eu disse, eu visitarei. E temos a palavrinha bastante conhecida, porque a gente fala Laila Tov, ou seja, boa noite. E aqui tem o Laila. Observe que esse Shevá, ele ocorre depois do patá, tem um lambda, a consoante, ele já está no meio da palavra, e ele não vai ser pronunciado, ele vai ser mudo, não vai ser lai, laie, lá, não. Lai, lá. Laila, noite. Tá ok? Vamos prosseguir? Agora nós temos o Shevá composto. Observe que da direita nós temos o Shevá composto, também chamado de meia vogal. Aqui tem o som de A, aqui vai ter o som de E no meio, e aqui sempre o som de O. O, E, A. E agora, retornando daqui para lá, da direita para a esquerda, A, E, O. Decorou? Já está de bom tamanho. Você vai poder fazer a pronúncia adequada. E dentro do Shevá composto, nós temos o quê? Temos aqui a palavra Elohim. Elohim vai ter o som de E. O Shevá, esses dois pontinhos aqui, que inicia e está debaixo da consoante Aleph. Você pronuncia Elohim. E agora, Elohim, nós sabemos, é Deus, embora esteja na forma plural, mas a gente traduz como Deus, ou pode se traduzir como divindade. Fique à vontade. Nós temos agora uma outra vogal composta, tem o Shevá com patá, e vai ter sempre o som de A, como, que nem um exemplo aqui em cima. A, E, O. E aqui, então, vai ser A. Aleph é mudo, pega o som emprestado aqui. A, Asher. Asher é que. É que. Vimos o Shevá composto e agora a gente pode ficar com essas informações. Esse é o básico do Shevá. Agora, existem regras do Shevá que é necessário o conhecimento do Dagesh, as regras deste, mas também noção de vogais breves e vogais longas. Por isso, eu vou fazer um vídeo sobre estes assuntos para que você venha ter depois uma regra completa do uso do Shevá. Fique com essas informações e bons estudos e vai se aprimorando aí no seu dia a dia.